Olá, amados, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje é um dia em que está chovendo, é um dia bacana, um dia legal. É um dia em que Deus está abençoando, regando a terra, e dando aquilo que precisa para que os frutos em que foram plantados possam ser colhidos com grande bênção, Você já parou para pensar em relação à liberdade? Liberdade é uma coisa em que está sendo falado bastante nos últimos dias. Alguns dizem de que nós somos livres, e eu quero trazer a cada um de nós uma reflexão em relação a se realmente somos livres a fazer o que nós queremos. Se você tem uma casa, um terreno ou alguma coisa assim, principalmente na cidade, você é livre para construir em qualquer lugar do seu terreno, certo? Errado. Existem leis em que fazem com que você construa a tua casa de acordo com aquilo em que a lei determina. Se você tem algum terreno para plantar e você tem algumas árvores em cima daquele terreno, você é livre para cortá-la quando você quiser? Claro que não. Existem árvores em que são protegidas pela lei e que, se você cortar, você pode até mesmo ir preso. Quando você olha para a questão em relação a governos e tudo mais, você pode observar de que nós realmente não somos livres em fazer o que nós queremos, pois estamos debaixo de uma lei. Mas quando olhamos para a palavra do Senhor, nós podemos dizer de que através de Cristo Jesus nós realmente somos livres. Livres para fazer aquilo em que nós queremos, da forma em que Cristo Jesus nos conduz e nos ordena. Em João capítulo 8, versículo 31 a 36, lá diz assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Eles lhe responderam: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: Digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho permanece a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. O que realmente Jesus quer dizer com isso? De verdadeiramente sermos livres nele. Nós podemos ter a certeza de que através de Cristo Jesus nós somos livres das garras do pecado. O pecado nos condena, o pecado nos traz a morte. O pecado também nos trouxe consequências graves para a nossa vida, assim para que nós venhamos, através de Cristo Jesus, sermos livres deste pecado. Com a ajuda de Jesus, podemos dizer não ao pecado. Com a ajuda de Cristo Jesus, podemos olhar e dizer: não quero isso para a minha vida. Não quero isso para a minha família, não quero isso para a sociedade em que está à minha volta. Eu quero que eles sejam livres em agradar a Deus, não porque são obrigados a agradar a Deus neste momento, porque de livre e espontânea decisão colocaram-se à disposição do Senhor, não mais para serem escravos, mas para decidirem livremente em amar a Deus. Estamos livres do poder em que o pecado exerce sobre nossa vida. Estamos livres daquilo em que o pecado faz para conosco. Ele nos traz a morte, ele nos traz aquilo em que nós não queremos para a nossa vida, e nem para a nossa família, e nem para a sociedade em que está à nossa volta. Ele nos traz a destruição. A liberdade da Bíblia é a promessa em que o Senhor Jesus Cristo tem para conosco, de nós podermos ser aquilo em que nós somos, da forma em que nós fomos criados, e não da forma em que a sociedade ou a família nos tem feito. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, conforme Romanos capítulo 6, versículo 20 a 23, ali nos diz de que a liberdade para sermos eternamente abundantes, para termos uma vida em abundância, e isso só através de Cristo Jesus. Somos livres para pecar? Sim, você escolhe se você quer pecar ou não. Mas através da graça, do amor de Cristo Jesus, nós também podemos dizer: não queremos pecar.
porque o Senhor Jesus está ali conosco, nos auxiliando e nos ajudando a tomar as decisões certas através do Espírito Santo de Deus em que nos guia. Em Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Foi para a liberdade em que Cristo Jesus nos libertou. Você não precisa mais ser escravo do pecado, você pode ser livre em Cristo Jesus. E o interessante é que em cima disso, você pode ser a pessoa mais feliz do mundo, sabendo de que tem alguém por você e tem alguém que vai te auxiliar nesta caminhada para uma liberdade, uma livre e eterna liberdade. O pecado, ele simplesmente não nos deixa crescer espiritualmente. Quanto mais você está voltado ao pecado, mais distante você está de Cristo Jesus. E Cristo Jesus não quer isso, Ele quer com que você ande junto com Ele. Ele quer estar em você, junto com você. Ele quer participar juntamente com você da sua vida. E Ele quer te dar esta liberdade de você escolher em amá-lo, sem precisar ser escravo novamente. Cristo Jesus não nos torna escravo, Cristo Jesus nos torna livre, e isso é graça e misericórdia dele. Quem é salvo, ele sempre quer fazer algo para salvar outros ao em volta, porque tem essa liberdade. Querem tirar a nossa liberdade de poder levar os nossos filhos e filhas à presença do Senhor nos cultos, quando proíbem ao fato de crianças participarem dos cultos. Crianças não podem participar de culto, mas podem ir ao shopping, podem ir ao restaurante, podem ir a qualquer outro lugar, menos nos cultos. E através de uma situação de pandemia, dizem de que nós não podemos permitir com que as crianças cheguem à presença do Senhor, porque é exatamente isso que eles querem: mantê-los presos e cativos no pecado, sem o conhecimento da palavra da liberdade através de Cristo Jesus. Nós, como pessoas salvas, temos que fazer o que é certo. Não importa a forma, não importa a situação, não importa a circunstância. Temos que fazer aquilo em que o Espírito Santo nos orienta a fazer. Temos que fazer aquilo em que o Senhor quer com que nós façamos. Não podemos ser escravos de uma circunstância ou de uma sociedade, mas temos que ser livres em Cristo Jesus, seguindo firme e forte na palavra do Senhor e tendo o Senhor como atalaia de nossa vida, a certeza da nossa salvação. Jesus nos liberta para podermos desfrutar do que é bom no mundo sem pecado. Jesus nos traz a liberdade de sermos aquilo em que nós podemos ser, termos uma vida em abundância, sabendo de que nós podemos sim viver uma vida tranquila, em paz, e uma vida extremamente alegre, sem precisarmos pecar. Quando você olha para a circunstância do mundo, e você olha para a circunstância da vida, se você acha que você não é feliz, se você não bebe, ou se você não se prostitui, você está no caminho de morte, e Deus não quer isso. Cristo Jesus quer te libertar de tudo isso e quer te trazer à luz a verdadeira vida de liberdade sem precisar do pecado. Nós não fomos criados para o pecado, nós fomos criados para a liberdade em Deus, em Cristo Jesus, e nós fomos criados para sermos livres, livres de uma consciência pesada, livres de uma culpa, livres de tristeza, livres de dor, livres de tudo isso em que nos faz mal, para termos uma vida plena perante o Senhor e perante a sociedade ou a família em que nos serve. Nós podemos ver isso em Colossenses capítulo 2, versículo 20 a 23. Veja lá em sua Bíblia, leia lá. Eu te desafio a você ler este capítulo 2 de Colossenses, para você ver o quanto Cristo Jesus, o quanto Deus quer nos fazer algo de bom. E por último, a Bíblia nos dá conselhos sobre o que devemos evitar, o que devemos deixar de lado para termos uma vida plena perante o Senhor. E quando nós observamos a palavra do Senhor, nós podemos ver de que não é à toa de que ela é conhecida como uma palavra viva e eficaz, pois ela traz a nós a luz para termos uma vida plena e uma vida de paz
de gozo e de santidade. Deus quer te tornar livre, Deus quer te fazer livre. Basta você pedir e querer e aceitar ao Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador e ser cheio do Espírito Santo para ter esta vida plena, livre e uma vida extremamente alegre. Não pense de que as consequências do pecado venham te trazer felicidade. Pode ter certeza de que vai te trazer a morte, e a morte eterna. Isso é o pior. Pense de que Cristo Jesus hoje quer te fazer livre, e você pode ser sim, verdadeiramente livre. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conheça a palavra do Senhor, veja, observe e veja o quanto Deus quer com que você se torne uma pessoa livre. Que Deus te abençoe e que te guarde, e que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Em nome de Jesus, amém.